Boa noite, Beatriz. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós já começamos. Malatô, você está na sala? Beatriz, funcionou bem o link para você entrar? Boa noite, Diego. Boa noite, João. Vamos esperar só mais um pouquinho, a gente já começa. Tá bom. Bom, pessoal, enquanto isso, eu já vou compartilhando a tela com vocês.
Pessoal, cadê os demais alunos? Preocupado também. Estranho, né? Só Pois você e a é. Beatriz, Diego. Já mandei no grupo aqui chamando a galera, vamos ver. Ah, que bom. Obrigado, Diego. Não é nada. Bom, gente, eu vou começar a aula porque o pessoal não está entrando, né? Esperar mais uns 2 minutinhos, a gente começa. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é um tema extremamente importante quando se pensa em gestão de projetos, que é a questão do empreendedorismo. Quando nós falamos em empreendedorismo, vamos compreender que desenvolver um projeto é uma forma de empreender, tá? Então, nem sempre o empreendedorismo está ligado à abertura, de uma empresa, ao investimento em um determinado, segmento de mercado, tá? Existe uma grande possibilidade de se empreender no desenvolvimento de um projeto dentro de uma organização já montada, né? Então, cada vez que a gente investe, né, numa força-tarefa e desenvolve um projeto, é uma forma de empreender dentro de uma determinada organização. Então, é importante conhecer, né, de que maneira isso acontece e o quanto esse empreendedorismo dentro das organizações e fora delas, obviamente, é importante para o desenvolvimento
expansão e melhoria dos arranjos produtivos. Né? Então, vamos compreender esse cenário. Então, vamos primeiro compreender o que é ser, né, de fato, um empreendedor. Pessoal, vamos sempre imaginar que para empreender, nem sempre você precisa abrir um negócio novo, tá? O empreendedorismo, ele está na atitude, né? Ele está na maneira pela qual você desenvolve determinadas tarefas. Ele está relacionado a investimento, a gerenciamento, né? E essa investidura, ela tem uma relação muito forte com o desenvolvimento de projeto dentro de uma organização. Então, a gente pega aqui como base teórica Joseph Schumpeter, né, que é um economista austríaco. Ele, em sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, que foi publicado na década de 40, ele associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Então, o que que acontece? Toda empresa, ela contribui significativamente para o desenvolvimento econômico. O projeto é a forma pela qual as organizações encontram para esta contribuição, né? Com o desenvolvimento econômico, os modos e os arranjos produtivos. Então, quando há essa relação entre o investimento, né, e o desenvolvimento de tarefas dentro de uma organização, automaticamente nós estamos aí assumindo, né, um papel de empreendedor. E segundo Joseph Schumpeter, né, ele aponta o seguinte, né? Ele diz que o sistema capitalista tem como característica inerente uma força, né, que ele denomina de processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Em síntese, trata-se de destruir o velho para se criar o novo. Então, vamos imaginar que o desenvolvimento de um projeto, ele busca exatamente esse propósito, né? Ele tem uma relação com a inovação, com a criatividade, que simplesmente abrir mão daquilo que está sendo feito, melhorar, criar, inovar, e para isso há necessidade do desenvolvimento de um projeto novo, né, para que ele possa ser o significado, né, desse desenvolvimento econômico. Então, destruir o velho e criar o novo é uma forma é, de empreender. Então, destruição criativa do velho é igual a ser empreendedor. Né? Então, se vocês, porventura, têm o hábito, né, de inovar, de criar, sempre buscar fazer melhor aquilo que vocês já fazem muito bem, vocês estão destruindo criativamente o velho, né, e se tornando empreendedores, né, profissionais, empreendedores, propriamente dito. Então, numa visão mais simples, né, mais simplista, nós podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, né? Não importa se é uma empresa individual ou se é algo novo que se desenvolve dentro de uma organização já estruturada, né? Que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então, eu falo que o grande desafio é realmente partir para a ação. As pessoas, de uma forma geral, falam muito, né? Elas têm ideias, mas não são operacionais, né? E quando a gente não operacionaliza a ideia, significa que nós não temos essa postura empreendedora. Então, há, né, que se sair
do plano das ideias, né, e tornar isso uma operação cotidiana, né, no ambiente profissional. No momento que você pega as ideias e aquilo que foi planejado e coloca em ação, que é o projeto propriamente dito, né, em operação, você já está assumindo um papel empreendedor, né? Então, um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões, né? E o que a gente percebe é uma porção de profissionais, eu diria, né? Que fica no plano da imaginação, mas ele não desenvolve e não realiza, né? Essas visões até então no plano das ideias, né? Então, é muito importante o desenvolvimento, mas mais precisamente a realização das visões, né? Então, ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador, pessoal, né? Que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Então, a gente conhece lá uma frase muito antiga, né, de René Descartes, que fala: penso, logo existo. Na verdade, esse é um plano que ficou lá nos pensamentos cartesianos, né, positivistas, porque hoje a gente percebe claramente que a gente precisa pensar, fazer para existir. Não adianta ficar só no plano do pensamento, né? Nós precisamos pegar as nossas ideias e operacionalizá-las, né? Desenvolver ações e colocá-las em operação, né? Então, quando a gente consegue fazer essa transcendência do que a gente pensa, das nossas ideias, e a partir daí desenvolvemos ações e realizamos, nós estamos assumindo uma postura empreendedora. Então, vamos lá. Tem aqui um organograma para vocês entenderem bem, né? Na verdade, é um mapa conceitual. Então, tudo começa, pessoal, no plano das ideias, né? Da imaginação. E aí é preciso, né, ter habilidade para organizar, né, essas ideias e determinação para colocá-las em operação. Para isso, nós precisamos de muitas habilidades técnicas, né? E porque essas ações elas precisam aparecer de forma processual, em etapas, né? E obviamente que a gente precisa aí ter a habilidade, a mais importante de todas elas, é a habilidade de liderar pessoas. Porque o desenvolvimento de um projeto, ele primeiro começa com a imaginação, com o plano das ideias. Você precisa de habilidade para organizar essas ideias, a determinação de operacionalizá-las, habilidade técnica, né, e desenvolvimento de processos e liderar pessoas para que essas pessoas consigam colocar em prática todas essas ações, né? Então, para se tornar um empreendedor de sucesso, você precisa reunir algumas habilidades aí, né? Então, vamos ver quais tipos, né, de empreendedorismo e quais são as suas áreas de atuação, para que vocês consigam se perceber construtores, né, desse processo, porque para ser empreendedor, vocês podem aprender, né? Nem todo mundo é um empreendedor nato, isso não existe. Nós vamos adquirindo conhecimento e a partir desse conhecimento nós vamos elaborando, né, uma propriedade intelectiva para empreender. Então nós temos o seguinte, né? Ser um empreendedor não é exatamente uma profissão, tá? Na verdade, é uma característica dentro de qualquer profissão, mas vamos dizer que é um estilo de vida, né? Que consiste em uma maneira de enxergar o mundo e identificar suas oportunidades.
Então, aquelas pessoas que têm a facilidade de percepção das oportunidades e aquela forma de perceber e enxergar o mundo a partir das qualidades que ele nos oferece, principalmente nas pessoas, geralmente esse perfil é de um profissional empreendedor. Então, o empreendedorismo ele é altamente valorizado na atualidade, tá? Visto que o indivíduo que se arrisca a empreender, ele pode atuar em diferentes campos e não necessariamente precisa abrir seu próprio negócio, como eu disse lá no começo da aula, né? Vocês podem ser grandes empreendedores no desenvolvimento de projetos dentro de uma organização, né? Já estruturada e constituída. Então, um verdadeiro empreendedor, ele possui uma série de características básicas. Mas o tipo de empreendedorismo aplicado depende muito do contexto em que esse indivíduo está inserido, tá? Ou a empresa está inserida. Então vamos lá. Nós temos aí algumas características, né, do empreendedor. Ele precisa ter como característica principal iniciativa, ele precisa ter liderança, nós já trabalhamos inclusive aqui a questão da liderança, ele precisa ter motivação, ele precisa ser um sujeito proativo, criativo, ele precisa deter aí um glossário rico, técnico e profissional que caracteriza aí a boa comunicação, ele precisa ter o senso de responsabilidade, a capacidade, né, de assumir riscos com inteligência emocional e intelectual. Ele precisa ter uma visão de futuro e ele precisa fazer um bom networking, né, para perceber, ter aquela percepção das oportunidades, conforme eu disse anteriormente. Então, no mundo corporativo, né, o empreendedorismo ele refere-se à identificação, desenvolvimento e implementação de novas ações. Quando a gente fala de identificação de um problema, desenvolvimento e implementação de novas ações, nós estamos falando do quê? Do desenvolvimento de projetos, né? Uma empresa, ela só sobrevive na atualidade a partir do desenvolvimento de projetos e da gestão de projetos, né? Porque por meio do desenvolvimento dessas novas ações, que é o desenvolvimento de projetos, é possível se perceber oportunidades, é possível ter a percepção de determinados negócios e melhorar a expansão e a melhoria da empresa, né? E ele tem como objetivo provocar a inovação nas atividades da organização e, consequentemente, gerar melhorias nos recursos humanos e na estratégia do negócio. Então, hoje, o empreendedorismo corporativo, ele faz parte da gestão de projetos e da postura do profissional. Então, esse tipo de empreendedorismo, todos vocês precisam incorporar. Então, vamos lá. Esse tipo de empreendedorismo tem como base a promoção de soluções e mudanças nos problemas da sociedade por meio de uma ideia, gerando desenvolvimento, qualidade de vida, cultura, melhorias ambientais e aprimoramento da economia para as pessoas. Trata-se de uma ação focada na cooperatividade e não na competitividade. Então, o empreendedorismo corporativo, ele tem uma relação com a sobrevivência da empresa, porque ele gera desenvolvimento, ele gera qualidade de vida, ele cria uma cultura organizacional, ele melhora o ambiente e aprimora a economia, não só da empresa, mas também daqueles que ali atuam, né, trabalham. E porque o foco ali é o desenvolvimento, o crescimento, a expansão e a melhoria dos arranjos produtivos. Nesse momento, não se investe nesse empreendedorismo corporativo por conta de competitividade. Obviamente que a competitividade é uma consequência, né? Mas quando a empresa ela se organiza e tem projetos sólidos nesse sentido, onde a cooperação é valorizada e não o individualismo,
né? Ou seja, grupos desenvolvendo processos e ações, a gente tem aí provavelmente o êxito, né? E bons resultados dentro da organização. Então, depois a gente tem o empreendedorismo individual, que tem como característica a criação de novas empresas e negócios. Eu digo que aqui no Brasil esse é um dos mais difíceis hoje, né? Por conta da ausência de incentivo, né? Então, em outras palavras, são essas organizações em fase inicial. É o pequeno negócio, né? Que começa por baixo. Então, esse tipo de empreendedorismo empregado depende do ambiente em questão. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um ambiente muito complicado, né? Então, vamos imaginar que o cenário atual não é um cenário interessante para se pensar em empreender individualmente, né? E porque o contexto não é favorável, a gente precisa ver também as oportunidades. De repente, numa situação desfavorável, pode surgir sim um negócio de sucesso, né? Então, esse é o empreendedorismo individual. Eu diria que, por exemplo, uma empresa que nesse momento aí, na linha de cosméticos, percebeu, empreendeu e de repente abriu uma empresa separada para produzir álcool gel, máscara, produtos de higiene, né? É um cenário que vai passar, mas quem estava preparado para empreender nesse momento, de repente conseguiu ganhar dinheiro, né? Está conseguindo, né, ganhar dinheiro. Então, como empreendedorismo individual, a gente tem as franquias, né, que são um formato de empreendedorismo que facilita muito a iniciativa de abrir um negócio. Por que facilita, pessoal, as franquias? Porque há uma pesquisa, né, há um share por trás da franquia, né? Há uma experienciação, né, do negócio que sintetiza sucesso, né? Então, não se abre, né, uma franquia em locais que não foram pesquisados, o produto, o cliente, o fornecedor praticamente já está arraigado na cultura o consumo desse tipo de negócio. Então, por quê? O franqueado ele recebe um modelo pronto de empresa e ele precisa apenas implementá-lo. É muito mais fácil. Então, alguns exemplos típicos de franquia são as escolas de idiomas e os restaurantes de fast food, né? A gente tem aí muitos exemplos. Então, esse é um formato de empreendedorismo que tem tudo a ver com a dinâmica de consumo atual, né? Me parece que é uma febre, né? Essa questão de investir em franquia, porque afinal de contas, hoje existe um volume gigantesco de relações de compra que são efetuadas no meio digital, né? A gente está pensando também no e-commerce, né? Nesse empreendedorismo digital. Estamos falando é, do comércio eletrônico propriamente dito, os infoprodutos, como e-books e cursos virtuais, serviços prestados à distância. Então, hoje, pelo cenário, dá para a gente sentir o quanto que o empreendedorismo digital tem a ganhar. E muito provavelmente esse cenário de pandemia vai passar, mas já é um grande espaço, pessoal, para vocês pensarem e desenvolver, né, e empreender nessa questão do empreendedorismo digital. Porque mesmo que passe essa pandemia e tudo, provavelmente é algo que continuará muito forte, né, no consumo, né, de todos os brasileiros. É, a grande vantagem, né, do empreendedorismo digital é a acessibilidade. Qualquer pessoa com computador e acesso à internet pode embarcar nessa tendência. Então, eu vejo como um campo extremamente promissor, já é promissor há um bom tempo, mas agora mais do que nunca, né? Então, quem tem a intencionalidade de desenvolver um projeto ou para investir numa pequena empresa de e-commerce, ou mesmo naquelas empresas que já existem, elas tiveram que se adaptar muito rapidamente
a essa questão e a esse empreendedorismo digital. Depois a gente tem o empreendedorismo inovador, que o empreendedorismo inovador ele é desenvolvido por pessoas que apresentam novos produtos ou serviços, elaboram novos métodos de produção, abrem novos mercados e ele é baseado em mudanças e melhorias, né? Então aqui tem muito a ver com empresa de consultoria, né? Aquelas terceirizadas, aquelas quarteirizadas que as grandes organizações acabam chamando, né? Com a possibilidade de que algo novo aconteça para a empresa, porque as pessoas que lá dentro estão já estão culturalmente viciadas, né? Então a gente percebe muito vicissitudes na empresa. Então há que se ter o empreendedorismo inovador e muitas vezes isso vem de fora, né? Um exemplo interessante, né, do empreendedorismo inovador foi o lançamento do iPad pela Apple, né? Até esse momento, o tablet ele não existia, né? Então, colocar esse produto no mercado foi uma jogada arriscada, cheia de ousadia. Além de criar o tablet, a Apple, de fato, criou esse segmento de mercado e desenvolveu uma demanda que não existia. Então, isso é inovar, né? É desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço, elaborar novos métodos de produção, repensar o projeto anterior, desenvolver um projeto novo com a possibilidade de abrir novos mercados, né? Isso é muito interessante. Depois a gente tem o empreendedorismo imitador, né, que praticamente é o que acontece, né, em todos os lugares. A gente percebe muito claramente isso. Então, não há nenhuma conotação negativa em chamar esse tipo de empreendedorismo de imitador. Muito pelo contrário, né? A gente pode copiar, imitar, mas sempre trazer um diferencial para o negócio, né? Então, não é nada diminutivo, né? Não há uma conotação negativa com esse nome. Pelo contrário, né? Ele é desenvolvido por pessoas atentas e ágeis, capazes de rapidamente adotar novas ideias. Então, é marcado pela percepção e pela visão. Então, quando você, de repente, percebe no mercado algo que está fazendo um determinado sucesso, isso aconteceu, por exemplo, com as lojas de 1,99 lá no passado, enfim, né? Aí logo rapidamente as pessoas vão e desenvolvem um projeto trazendo um diferencial daquele que até então ele percebeu. A gente pode chamar isso de benchmarking, né? Usando o mesmo exemplo, né, podemos falar de todas as outras empresas, como a Samsung, que rapidamente seguiram a Apple e colocaram seus próprios tablets no mercado. Então, isso é muito comum, tá? Esse empreendedorismo imitador é muito comum entre as organizações. Aí a gente tem o empreendedorismo prudente, né? E esse tipo de empreendedorismo, ele é desenvolvido por pessoas mais cautelosas, né? Ele também é um empreendedorismo de imitação, não deixa de ser, no sentido de que não desenvolve coisas novas, tá? Ele só pega aquilo que já existe, mas, ao contrário do tipo anterior, ele não é tão rápido para adotar novas ideias. Em vez disso, é marcado pela análise cuidadosa e pelo baixo risco. Então, as pessoas verificam as experiências, né, que já existem de negócios e, de repente, criam um projeto desenvolvendo as mesmas ideias, mas de uma forma menos arriscada, menos ousada. Então, em geral, as instituições bancárias são um bom exemplo, né, do empreendedorismo prudente. E isso faz sentido para o tipo de produto e serviço que elas oferecem, já que o maior problema para essas empresas é o risco, né? E por isso que elas demoram mais para implementar novidades. Então, a gente tem praticamente uma semelhança, né, muito grande entre essas agências bancárias, né? Porque o risco é muito grande e praticamente anos, né? A gente vai vivendo com os mesmos produtos, né? Quase não tem nada de diferente, de novo. A única coisa que os bancos fizeram nos últimos tempos foi trazer o BI, né? A Business Intelligence, a inteligência artificial
né, e a tecnologia para os seus processos, mas nada de novo. Aí a gente tem aquele empreendedorismo conservador, né, que é o tipo de empreendedorismo extremamente tradicional. Ele existe um nível mais alto de resistência a adotar qualquer proposta de mudança. Ele se apoia em métodos e processos comprovados pelo tempo, embora possa perder oportunidades de crescimento e retorno. Muitas empresas acabaram fechando, né, por conta dessa resistência, desse empreendedorismo tradicional. Em outros tipos de negócios, o empreendedorismo tradicional ele é interessante porque o respeito pela tradição, alguns restaurantes, por exemplo, alguns produtos, né, eles acabam tendo sucesso por conta de ser produtos tradicionais, serviços tradicionais. Então, é difícil encontrar um exemplo de empresa que seja 100% conservadora, né, por conta da competitividade do mundo, né, que caminha por si mesmo, mas é possível ainda existir algumas delas. Então, o melhor caso são os pequenos negócios. Pense, por exemplo, em lanchonetes ou papelarias, sem foco em escalabilidade, né? Como eles não têm a pretensão de expandir os negócios e competir com grandes players, a necessidade de inovar não é tão crucial. Então, geralmente, esse tipo de empreendedorismo conservador, ele fica mais para as pequenas empresas. Então, vamos lá para algumas dicas, né, para se empreender. Essas dicas, pessoal, é muito importante no desenvolvimento de projeto, porque na hora que você lê um projeto, você precisa perceber se esse projeto ele é empreendedor, né? Se a gente não usa determinados conceitos e não aparece no texto do nosso projeto essas dicas, né? Essas ações, fica difícil a aprovação do projeto. Então, essas dicas é muito interessante. Então, vamos ver. Então, é importante, né, que se valide o seu modelo de negócio, né? Então, o projeto é um modelo de negócio que precisa ser validado, né? Mapeie a concorrência, porque a gente não pode desenvolver um projeto sem pensar na concorrência. Descubra quem é o seu público-alvo, quem vocês pretendem atingir, a estratificação social. Entenda as suas finanças, né? Quanto custa o desenvolvimento desse projeto. Fuja da informalidade, né? Então, todo projeto ele tem que ser patenteado, ele precisa ser regulamentado, ele precisa atender à legislação, ele precisa obedecer os recolhimentos, né? Então, é importante que se fuja, né, dessa informalidade, adote estratégias eficazes no recrutamento das pessoas que vão desenvolver o projeto, procure se capacitar, né, constantemente. Não se esqueça, a informação é essencial para garantir a resolução de problemas, né, para não travar aí o seu crescimento. Hoje a gente tem aí muitos organismos, né, orientadores no desenvolvimento de projetos. O Sebrae é um deles, né? Eu acho que seria interessante também estar sempre buscando a formação, né, formal, né, para fazer isso. Então, o Sebrae é uma fonte muito interessante para vocês buscarem tudo isso. Tá? E no desenvolvimento de projetos, pessoal, é importantíssimo que vocês busquem as escolas estratégicas, né? As estratégias. E eu já indiquei para vocês e eu volto a indicar para que vocês façam uma leitura na obra do Henry Mintzberg sobre as escolas de estratégia. Ele desenvolve pelo menos 10 escolas de estratégia que é importante que vocês conheçam. Eu já trabalhei isso em aula e é importante que vocês tenham domínio, né, dessas estratégias para o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, eu abro a aula agora para discussão. Vocês entenderam
tudo que a gente falou aqui, todos os tipos de empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo, a ideia de que empreendedorismo não é só um negócio novo, né, é uma questão de concepção. Estou aberto, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Todo mundo entendeu? Pessoal? Não estou ouvindo. Stephanie, tudo bem? Sim, professora. Entenderam? Sim. Professora, a Beatriz pediu para lhe avisar que ela saiu no meio da aula, porque a internet estava oscilando muito. Então, eu acho que eu percebi isso. Entrou bastante gente na aula, mas eu percebi algumas pessoas caindo durante a aula. Uhum. A internet às vezes fica complicada, né, Stephanie? Sim, mas tranquilo. Então tá bom. Diego, tudo bem? Felipe, Rafael, Simon, tudo Tudo bem? focado, Gabriele. Hã? focado no nosso projeto aqui. Ah, legal, ótimo. Tranquilo, professor. Gabriela entendeu tudo também. Sim, tudo Ai, que bom. certinho. Então tá bom, pessoal. Olha, eu vou. Depois, se vocês quiserem, eu encaminho esse material também para vocês. Vocês acham legal ter ele? Bacana, bacana. Então, faz o Sim, com seguinte: certeza. vocês têm meu e-mail, não tem? Que eu já passei? Sim. Então, Não tem. Pra mim? você tem, Diego? Eu não tenho. Ó, eu vou passar meu e-mail, aí vocês me mandam aí o representante da sala, alguém aí me manda um e-mail, lembrando que eu mando assim que terminar a aula, eu mando o material. O e-mail é valderlei.leite@ayanguera.com. @ayanguera.com. Beleza. Aí você já fala assim, professor, o material, pronto. Aí assim que terminar a aula aqui, eu já mando para vocês. Perfeito. É bom ter. Ô, professora, a gente pode mandar o trabalho que já está pronto para o senhor verificar se está organizado? Claro, pode sim, pode sim, pode sim. Qual é a data mesmo para entrega Ó, final? o projeto vocês vão entregar uma semana antes da B2. Seria. Que dia Ó, que é? a B2, se eu não me engano, a gente precisa ver o calendário. Depois vocês entram no portal de vocês para ver a data da B2. Eu acho que é na última semana de junho, ou penúltima de junho, uma coisa assim. Eu vou confirmar com vocês e a aula que vem eu passo a data certinho. Pode ser? Ok. E aí tem que olhar o calendário acadêmico. Mas aí, uma semana antes das provas do segundo bimestre, vocês me mandam. Tá? Vocês têm esse mês Será que a inteiro. gente... Oi? Des- Desculpa, será que a gente volta presencial ou continua... Esse semestre acho que não. Eu acho Tá, que quase que impossível. sim. Porque Ok, beleza. assim, não tem nada oficial, tá, pessoal? Ninguém me falou nada. Mas, ó, já prorrogaram até 31 de maio, certo? Oficialmente pelo governo. Então, a gente não poderia voltar no mês de maio. Junho, a não ser que os casos sejam altamente reduzidos. Isso não está acontecendo. A possibilidade de prorrogar a quarentena é maior ainda. Então, junho praticamente é o nosso último mês de aula. Então, eu não acredito que a gente volte, não. Infelizmente. Provavelmente as provas também, né? Se for ter alguma B2, Vai será vai online, ser né? igual, vai ser online. Ah, ok. Eu tenho quase Ah, certeza disso. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Não.
Então, tá tudo tranquilo, podem descansar. Então, fechou. Professor, obrigado, hein? Nada, gente. Bom Boa descanso. noite. Cuidem. Boa E cuidem noite, da também. professor. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Saudades de vocês. Tudo bem. Tchau, tchau. Saudade, tá? Tchau. Tchau, gente. Se cuidem.